Olá! Então você decidiu que vai fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado? Não, você precisa elaborar um projeto de pesquisa para solicitar verbas no órgão de fomento. Para qualquer uma dessas situações, você precisa ter um projeto de pesquisa. O que é então um projeto de pesquisa? É um documento que sumariza, sintetiza uma proposta de um estudo, geralmente científico, né? E nele deve estar bem claro o que vai ser pesquisado e por que será pesquisado e como será pesquisado. Então, esse documento geralmente é solicitado quando você vai fazer um processo seletivo, quando você vai submeter a sua proposta a um órgão de fomento. Então, nesses casos, você vai precisar elaborar. E como é que se faz isso? Bom, a estrutura geral de um projeto de pesquisa leva em conta dois elementos principais. Um deles são os referenciais teóricos. O que são os referenciais teóricos? São artigos científicos de modo geral, mas também podem ser consultadas teses, dissertações e até livros, embora não seja tão comum. De modo geral, o conhecimento mais recente sobre determinado tema está publicado em periódicos acadêmicos e nós encontramos isso na forma de artigo científico. Bom, esse referencial teórico vai nos servir para delimitar os seguintes pontos: o tema, ou seja, o assunto que será pesquisado. Também vai nos servir para elaborar o problema de pesquisa. Puxa, essa é uma questão bem dolorida quando se faz um projeto, porque é uma das questões uma das partes talvez mais difíceis de elaborar. A melhor forma de elaborar o problema é organizá-lo numa pergunta. E essa pergunta ela vai representar um recorte daquele tema escolhido, de algo que precisa ainda ser pesquisado, que ainda não tem uma solução, uma questão ainda pendente dentro da pesquisa. Então esse problema ele vai nortear todo o seu direcionamento do projeto de pesquisa. Por isso que ele é tão importante e precisa ser elaborado, compreendido com muita cautela, com muito rigor. Temos então também envolvido nesse referencial teórico uma hipótese, uma formulação daquilo que se espera como uma possível resposta ao seu questionamento, à sua pergunta de pesquisa. No geral, a leitura desses referenciais teóricos nos auxiliam a pensar num cenário de possíveis respostas. Uma justificativa. Essa justificativa, ela fala da relevância do tema que o pesquisador se propõe a investigar. Pode ser uma relevância teórica, pode ser uma relevância prática, é algum tipo de contribuição que aquela investigação trará para o entendimento ou a elucidação de um processo ou um fenômeno. Outra questão muito importante que o referencial teórico nos ajuda a elaborar é o objetivo geral. O objetivo geral está relacionado ao que se pretende pesquisar de forma mais ampla. E temos os objetivos específicos, que são as submetas que vão nos fazer atingir o objetivo geral. Eu vou dar um exemplo assim, bem pragmático. Vamos imaginar que este vídeo é um projeto de pesquisa. Qual é o meu objetivo geral aqui? Expor detalhes sobre um projeto de pesquisa. Então, o expor é o meu verbo que identifica o que eu quero fazer de forma mais ampla. Mas, para isso, eu tenho submetas, que são identificar as partes de um projeto, elucidar cada item que compõe um projeto. Então, cada parte desse objetivo específico vai me ajudar a
atingir o meu objetivo geral. Esses referenciais teóricos, então, nos ajudarão a determinar, delinear, especificar o tema, o problema de pesquisa, que geralmente está relacionado a uma pergunta de pesquisa, a justificativa dessa investigação, o objetivo geral e objetivos específicos, e alguns resultados que são esperados, que são as nossas hipóteses. Esses são os referenciais teóricos. Um outro elemento importante na estrutura geral de um projeto está relacionado aos métodos que serão utilizados, porque eles vão nos nortear com relação ao como. Então, os referenciais metodológicos vão nos direcionar como deverá ser feita, como deverá prosseguir essa investigação, para que cheguemos, então, a uma resposta à pergunta de pesquisa. Quais são os elementos, então, quais são os referenciais metodológicos que nós precisamos? Precisamos deixar bem clara qual será a amostragem, quem serão os participantes, o que será estudado, onde será estudado. Vamos imaginar que serão analisados estudantes universitários concluintes, iniciantes. Então tem que ficar bem claro qual é a população, que amostragem dessa população você vai analisar. Quantas pessoas serão analisadas? Quantos indivíduos? De que sexo serão analisados? De que faixa etária? De onde eles serão convidados para participar da pesquisa? Quais os critérios que vão possibilitar que esse indivíduo seja incluído na pesquisa? Quais são os critérios que vão determinar a exclusão deste indivíduo da pesquisa? Então, todos esses referenciais têm relação com a amostragem, com a população, com a fatia da população que será estudada. E quando eu falo população, não quer dizer somente seres humanos. Podem ser analisados também ratos, plantas, uma série de objetos de estudo servem como uma amostragem para uma investigação científica. Outra coisa importante é a forma de coleta dos dados que vão ajudar a compreender o fenômeno para responder à sua pergunta. Então, pode ser feita uma entrevista, pode ser feito um questionário, podem ser feitas avaliações, uma observação, pode-se analisar, inclusive, bases de dados, prontuários médicos, todas essas fontes servirão para coletar os dados. Então, eu preciso de dados, eu preciso de informações para que sejam analisadas e tentar, então, a partir dessa análise, responder a pergunta de pesquisa. Bom, que outro elemento faz parte desse referencial metodológico? Eu fiz toda a coleta de dados, mas esses dados precisam ser organizados. Eles podem ser organizados por categorias, a partir de códigos, podem ser planilhados. Essa planilha vai me ajudar a fazer as análises. E as análises podem ser qualitativas e podem ser quantitativas. Por exemplo, análise estatística dos dados. Isso é possível. Uma análise do discurso do sujeito. Aquilo que o indivíduo falou, eu posso analisar de forma qualitativa. Os dados também podem ser comparados e relacionados entre si. Para isso, eles precisam estar bem organizados. Dependendo do tipo de estudo escolhido, toda a metodologia se voltará para aquele tipo de estudo. Por exemplo, um estudo experimental identifica que algo será testado. Pode ser uma intervenção, pode ser o uso de um fármaco, pode ser algo cognitivo. Então, quando há um experimento, isso precisa ser descrito também no seu referencial metodológico. Como será feito? Onde será feito? Quem aplicará esse experimento? Então, dependendo do tipo de estudo, a sua metodologia ela vai ser elaborada para alcançar os objetivos daquele estudo, daquele tipo de estudo. E existem outros elementos que compõem também o projeto de pesquisa, que vem mais ou menos no final do projeto, que é a bibliografia. Todo referencial
teórico que você utilizou precisa estar citado e referenciado para que qualquer pessoa, ao ler o seu projeto, consiga consultar as fontes que você utilizou. O orçamento. É necessário ter clareza daquilo que vai ser utilizado como investimento, o valor que será necessário para que a pesquisa aconteça. E um cronograma que coloque todas essas etapas numa perspectiva de tempo, de começo, meio e fim. Desse modo, você terá um projeto de pesquisa que vai ajudá-lo não só a expor e registrar a sua ideia, mas como também nortear a sua investigação ao longo do tempo. Isso serve para o pesquisador também como referencial. Bom, então, todos esses itens que eu comentei serão elaborados num projeto que será registrado com os seguintes itens: uma introdução, que deve conter o tema e o problema da pesquisa. Em alguns casos se coloca também a justificativa dela, ou pode ser um item separado. Existem diversas formas de colocar essas informações. Precisa ter clareza dos objetivos, esse é um dos itens importantes, o objetivo geral e os objetivos específicos. O método, que precisa ser bem detalhado para que qualquer pessoa possa reproduzir a sua pesquisa e possa conferir ou até utilizar como referência para um desdobramento da sua investigação. A bibliografia, o orçamento e o cronograma. Então vejam como é necessário ter bastante rigor, zelo, cuidado e conhecimento para elaborar um projeto de pesquisa. Feito isso, você pode submetê-lo a um processo seletivo para que você encontre um orientador para a sua iniciação científica, para o seu mestrado, o seu doutorado, o seu pós-doutorado, ou até pedir recursos para os órgãos de fomento. Se você compreendeu, se ficou alguma dúvida, se você tem algum comentário, deixa aqui para nós. Nós vamos tentar te responder. E até a próxima!